Olá, vamos para mais uma porção bíblica. Na nossa leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 16, 17 e 18. E aqui eu quero dividir em duas partes. A primeira parte eu quero falar sobre quando tentamos ajudar a Deus. Quando a gente tenta dar aquela ajudinha para Deus. Isso nós aprendemos em Gênesis, capítulo 16, versos de 1 a 6, que diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o melhor te parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Então aqui nós vemos o conflito de Sarai. Até aqui o nome dela continuava sendo Sarai. Eles já tinham, então aqui só para a gente recapitular. Aqui Abrão e Sarai já tinham recebido a promessa do Senhor de que eles teriam um filho, um herdeiro, com quem Deus já havia feito uma aliança com Abrão, falando: olha, de ti sairá um herdeiro, e este herdeiro será multiplicada a sua descendência, assim, será muito mais do que as estrelas do céu e do que a areia do mar. Porém, aqui não acontecia. Então, quem aqui já recebeu uma promessa do Senhor, uma palavra do Senhor e as coisas simplesmente não acontecem? Deus fala, Deus promete. E você confia, e você faz jejum, faz oração, e você continua confessando as promessas do Senhor na sua vida, mas simplesmente as coisas não acontecem. E foi neste tempo onde as coisas não aconteciam que Sarai foi para a lógica humana, ela foi para o racional, falando: se eu não posso ter filhos, mas nós temos a promessa de uma descendência, vamos então ajudar a Deus. Talvez seja isso que Deus esteja querendo de nós, para nos dar um filho. Então toma aqui a minha serva e o filho que você tiver com ela, tomarei para mim e tá tudo resolvido. Sarai tinha resolvido. E nessa loucura, né, aí que tá a concordância de um casal, ela contou para Abrão. Deus tinha falado diretamente com Abrão e para ele assim: fechou, tamo junto, faça o que você achar melhor. E ela pegou e fez isso, fez do jeito dela. Então, assim, Sarai, ela não confiou completamente em Deus, como muitas vezes nós não confiamos. E ela acabou dando uma ajudinha para Deus. Foi deste relacionamento, foi este filho que veio, Ismael. E Deus, assim, Deus estava vendo acontecer. Então, muitas vezes nós tomamos decisões e a gente pensa assim: por que que Deus não nos para? Por quê? Por que que Deus não para a gente quando a gente está tomando uma decisão errada? Não sei você, mas eu já pensei muitas vezes nisso. Mas uma das coisas que nós aprendemos ao saber quem é Deus é que Deus, ele quer conversar com a gente antes da gente tomar as nossas decisões. Sarai não consultou a Deus se era dessa maneira que Deus queria abençoá-la. Sarai não perguntou para o Senhor se ele ia reverter a sua infertilidade. Tudo bem que ela já era muito avançada de idade, muito avançada. Mas Deus é um Deus de milagres. E hoje a história está escrita na Bíblia para que eu e você possamos acreditar em milagres.
que Deus, ele é um Deus de milagres, ele é um Deus do impossível. Mas Sara ainda não conhecia esse Deus, ela não consultou a Deus para tomar essa decisão. Ela falou com o marido que deveria tê-la parado aí de falar, não, vamos consultar Deus. Só que Abraão foi na dela, falando, olha, não é que você tem razão, mulher, porque aqui é algo muito interessante. Quando a gente racionaliza, tudo faz sentido. Quando você racionaliza uma questão, quando você quer justificar, você racionaliza aquilo, faz sentido. Dentro da sua lógica, dentro do que você acredita que é certo. Eles não consultaram a Deus para falar assim, Deus, é isso que o Senhor quer pra gente? É assim que o Senhor vai nos abençoar? Não, eles ouviram a promessa, eles tinham a promessa e vida que segue. Eles foram lá e fizeram do jeito deles. E acontece que o que é interessante aqui é que Agar, quando ela ficou grávida, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora. Sarai ficou muito irada. E ela ficou irada com quem? Com Abrão. Ela teve a ideia, ela comunicou o marido concordou, ela executou o plano e depois ela fica com raiva de Abrão e fala, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo, que o Senhor julga entre mim e você. E Abrão falando assim, mulher, para de ser doida, eu só fiz o que você pediu. Eu acho isso muito engraçado. Por quê? Porque é algo que se repete hoje em dia nos casais. Você toma uma decisão, você convence o seu cônjuge a fazer o que você quer e quando dá tudo errado, você culpa o seu cônjuge pelo que deu errado, sendo que você convenceu ele a fazer isso. Ok, então assim, o erro é dos dois, eu não tô falando que o erro foi de Sarai, o erro foi dos dois. O erro foi Sarai fazer o que ela achava que era certo e Abraão também errou em concordar com essa loucura, porque nenhum dos dois consultou a Deus. Então, quando o casal ele não consulta a Deus para fazer os seus planos, para tomar suas decisões, eles acabam brigando depois, que foi o que aconteceu aqui. E Abraão ainda vira para ela e fala assim, filha, qual que é o teu problema? Você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que você quiser. Tipo, Abraão também aqui lavou as mãos, né? De falando, olha, aqui eu só obedeço. Você fala e eu obedeço. Você toma uma decisão, me fala o que é para fazer, que eu vou lá e faço. Então, assim, aqui nós vemos alguns problemas graves na questão de tentar ajudar a Deus quando Deus não pediu ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus ele só precisa da nossa cooperação. E mesmo quando nós não cooperamos, ele continua sendo Deus. Deus ele é soberano. Deus, quando ele fala, ele cumpre. E Deus só precisa que nós tenhamos um coração disposto a obedecer e cooperar com ele. Nós não ajudamos Deus. É muita infantilidade da nossa cabeça. Falar assim, deixa eu ajudar Deus a cuidar dessa pessoa. Deixa eu ajudar Deus nessa situação. Não, nós cooperamos para que o amor do Senhor flua através das nossas vidas. Então, por causa disso, quando nós tomamos decisões por si só, quando nós temos desentendimentos nos nossos relacionamentos, quando nós tentamos forçar a vontade de Deus a acontecer dentro do nosso tempo, quando nós forçamos a barra, nós acabamos tendo relacionamentos destruídos, aqui foi uma sequência, né? Sarai e Abrão, eles não se divorciaram, eles permaneceram casados, mas olha que atrito. Sarai começou a ter raiva de Abraão, Abraão começou a ficar irritado com Sarai. Agar foi muito prejudicada nesse processo, porque, coitada, foi usada e ainda foi desprezada, maltratada e rejeitada e tudo mais, né? Que se você continuar lendo, você vai ver o que acontece com Agar. Então, quando nós tentamos forçar a vontade de Deus dentro do nosso tempo,
dentro dos nossos recursos. Quando nós não confiamos na providência divina, no milagre do Senhor, no Deus do impossível, nós prejudicamos a nós mesmos, nós prejudicamos os outros, relacionamentos são abalados e é uma confusão só. Então, nessa primeira porção que eu gostaria de compartilhar no capítulo 16, é te fazer um convite de converse com Deus antes de tomar as suas decisões. Converse mais. Senhor, eu não estou vendo. Converse mais. Senhor, cadê as tuas promessas? Converse mais. Derrame mais o seu coração. Se os seus relacionamentos estão prejudicados, se você está se sentindo prejudicada, volte a este lugar de aonde eu tentei forçar a vontade do Senhor sobre a minha vida e agora eu estou pagando preço, porque eu tentei fazer do meu jeito, dentro do meu tempo. Converse com o Senhor sobre isso. Talvez aí esteja a resposta que você está buscando. E aqui, no capítulo 17, é um Deus que muda nomes. Então, aqui o Senhor faz uma aliança com Abraão. Ele fala o seguinte, no capítulo 17, versos de 4 a 9. Começar do 3. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Deus está falando para Abraão. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão. Então, Abrão significa antepassado famoso. Este é o significado do nome Abrão, simplesmente com um A. Mas quando adicionado o outro A, que fica Abraão, significa pai de uma multidão. Então Deus fala: e sim, Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus de sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Aqui Deus está fazendo uma aliança não apenas com Abraão, mas com toda a sua descendência. E aqui Deus ele muda o nome de Abraão, porque Deus é um Deus que ele muda nome. Ele restaura a identidade. Ele fala assim: Abraão, deixa eu mudar aqui o seu nome para você entender qual é a sua identidade. A sua identidade está em ser pai de uma multidão, pai de nações. Você está achando que vai ser apenas, que você vai dar um jeitinho? Confie em mim, que eu farei de você pai de nações. Só que a promessa não era só para Abraão. A promessa também era para Sarai. Então, ainda aqui no capítulo 17, versos 15 e 16 fala: Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. E eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então, a promessa, você que é casado, entenda que a promessa nunca é só para você. A promessa é sempre para o casal. Como que Abraão seria pai de nações se Sara não se tornasse uma mulher que se tornaria mãe de nações? Reis de povos procederão dela. Então Deus ele usa o homem e a mulher para cumprir os propósitos dele. Este é o propósito de Deus para a família. Fazer a união de homem com mulher para que os dois juntos manifestem a glória de Deus e desta união saia todos os planos que o Senhor tem para a nação, de reis, de governantes, de juízes e tudo mais, engenheiros,
médicos, professores. Então, imagina, de um casal, Deus fez uma nação. E é isso que Deus faz. Deus, quando ele mudou o nome de Abrão e Sarai para Abraão e Sara, quando Deus fez isso, ele confirmou definitivamente a identidade deles. Falei assim, olha, eu já falei, mas você não está entendendo, então eu vou mudar o seu nome, para que você entenda a sua verdadeira identidade. Abraão, você é o pai de nações. Sara, você é mãe de nações. E eu vou te abençoar. Então é impossível Deus dar uma coisa para um e não dar para o outro. Por isso que o casal tem que andar em concordância, para que eles entendam que eles juntos estão numa única missão. Por isso que o casal deve buscar junto o Senhor. Eu atendo muitos casais, e muitos casais que eu atendo, o ponto sempre está no ponto de discordância, onde um não concorda com o outro, onde eles não buscam juntos a Deus para resolver os seus problemas. Porque Deus está chamando os dois para uma única missão, mas está cada um correndo atrás da sua própria missão, cada um correndo atrás da sua própria profissão, dos seus próprios desejos, dos seus próprios sonhos. Eles ainda não entenderam que eles se tornaram um diante de Deus, assim como era Abraão e Sara. Então nós temos este Deus, e isso se estende para mim e para você. Mas se você também é solteiro, assim como eu hoje estou solteira, ore por isso, para que Deus te dê um cônjuge, onde vocês vão entender qual que é a missão de vocês, para que juntos vocês possam cumprir. Ainda solteiro, ainda solteira, ore pelo seu cônjuge, para você entender qual que é a missão que o Senhor tem para vocês, para quando vocês casarem, vocês cumprirem juntos essa missão e não ficarem guerreando, andando em círculos. E mesmo solteira, nós cumprimos também os propósitos do Senhor, porque os propósitos do Senhor não dependem do nosso status civil, depende da disposição do nosso coração em obedecer. Deus é um Deus que muda nomes. Para quê? Por que Deus mudaria o seu nome hoje? Para te conectar com a sua verdadeira identidade. Então ouça Deus te chamar pelo seu verdadeiro nome. Lá em Apocalipse, quando a gente chegar lá, nós vamos ler também que existe um nome. Eu e você temos um nome que só Deus sabe. E lá no dia da salvação, quando estaremos diante do Senhor, Ele nos revelará este nome secreto que Ele tem para nós. Mas até este grande dia chegar, Deus hoje pode te revelar o nome que define a sua identidade. Senhor, qual que é a minha verdadeira identidade em Ti? E nós também encontramos essa resposta em Jesus. A nossa identidade está em ser filho amado do Pai. Deus fez você para ser filho, porque somente como filho você vai cumprir todos os propósitos. E o que é ser filho? É amar estar na presença do Pai. Deus, Ele muda o nosso nome para nos conectar com a nossa verdadeira identidade. E com isso, Deus muda completamente a nossa trajetória. Deus transforma a nossa história. Deus alinha a nossa história com a história dele, com o plano dele para a humanidade. Deus continua tendo este sonho de alcançar todas as pessoas até os confins da terra. E Ele conta comigo e com você para que isso aconteça. Vamos orar? Pai, perdoe-nos por nossa rebeldia, porque sempre tentamos fazer as coisas dos nossos jeitos, tentamos dar um jeitinho, tentamos forçar a Tua vontade dentro do nosso calendário, dentro do nosso tempo. Mas queremos, Senhor, te pedir perdão pela nossa rebeldia. E, mais uma vez, afirmar que sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor está sempre certo, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. E te pedimos, Senhor, revela o nosso nome, muda o nosso nome,
Nos conecta, Senhor, com a nossa verdadeira identidade e transforma a nossa história. Muda, Senhor, o trajeto da nossa história, alinha o nosso coração com o Teu, para que possamos cumprir a Tua vontade aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.